Eu agradeço a cada palavra, a cada carinho, cada oração de cada um de vocês e muito obrigado, entendeu? De coração por serem as pessoas maravilhosas que vocês são nas nossas vidas. Eu e o Emerson, a gente tem uma sorte muito grande, né? A gente agradece a Deus hoje em dia por muito mais coisas que talvez a gente não pare para agradecer com tanta frequência como a gente teve. Graças a Deus teve a chance, a oportunidade da gente poder ter estado com o celular. Seria muito mais difícil, tanto para vocês quanto para nós, não poder estar com o celular. E mesmo na UTI a gente pôde estar, né? Assim, já sabia mais ou menos que estaria, né, positivo por causa da perda do paladar e do cheiro. Então imagina ficar isolado, ficar sozinho, e eu imaginava também que ia ficar sem notícia. Então fica um beijo enorme no coração de cada um de vocês, a nossa gratidão muito grande, e assim a certeza de como é grande o nosso amor por cada um de vocês, tá bom? Beijo. Olá, galera, de novo, mais uma vez. Como tem várias pessoas já sabendo, e eu também estou no processo de evolução, resolvi compartilhar com vocês, porque eu tenho recebido muita mensagem de celular, e diferente da primeira internação, essa eu acabei não usufruindo, não ficando muito no celular por questões mesmo dos sintomas. Vocês ficaram sabendo no último vídeo que eu postei, né, da minha experiência com o Covid. Eu tive alta na segunda-feira, e na segunda-feira eu comecei a ter febre. Estava no na terça, no dia seguinte. E quarta eu estava pior, e quinta-feira não tinha como ficar mais. Estava resistindo porque eu tinha medicação até para quinta-feira. E eu estava tomando azitromicina e corticoide. Só que quinta a minha saturação foi baixando,
Em casa eu estava esperando, pô, se der abaixo de 90 eu vou. Só que estava 91. Prostrado, assim, cansado, bem na fase crítica da história natural da doença, né? Quando entra na fase de inflamação. A questão é que a gente não sabia, eu vim para o hospital quinta-feira, fizeram a tomo, e aí a minha primeira tomo estava cometimento leve, né, com vidro fosco, mas menos de 25%, essa é a divisão que eles fazem. E aí nessa segunda tomo já tinha aumentado para quase 50%, então foi para o estágio moderado. E tinha uma consolidação, um foco de pneumonia ali também. Aí eu já internei, não tinha vaga na UTI, precisando de oxigênio, podendo rebaixar a qualquer momento. Eu internei quinta por volta das 19 horas. Eu fui para a UTI na sexta por volta das 11 horas. E sexta eu estava muito mal. Sexta foi o pior dia, sexta eu achei mesmo que eu fosse empacotar. Perdi noção do tempo, achei que eu tinha sido entubado. Tinha só algumas horas que eu estava ali, mas eu tinha uma sensação que já tinha 5 horas que eu estava, 5 dias que eu estava internado. Foi bem louco, foi uma viagem. Sábado também, tava mal, mas aí de sexta para sábado eu tive febre. Entraram com um antibiótico, talvez os topes, porque até sair a cultura para saber qual antibiótico, né, que poderia mudar para o mais fraco, até para tomar em casa. Ia demorar. Coletaram só no domingo, mas no domingo eu já estava com um antibiótico de 6 em 6 horas, fica tomando 5 horas e para 20 horas de antibiótico na veia por 7 ou 10 dias, provavelmente vai ser 7, pelo que eu conversei com o médico hoje. Eu falei que eu virei um antibiótico man, que as minhas células, ao invés de ter água, tem antibiótico. Melhorei no domingo, né? No domingo tive uma melhora, tinha vaga, aí tem gente lá embaixo para subir para UTI. Aí me transferiram para o covidário, para o quarto, né? Mas que tem que ficar isolado, não pode sair, não pode receber visita, é um Big Brother. Tem até câmera, não é nem sem câmera, porque tem câmera. Comecei a ter alguns problemas de hipotermia, ter temperatura baixa, comecei a ter frequência cardíaca baixa. E aí isso é preocupante, né? Eu costumo dizer que nessa hora a ignorância é sábia, porque você conhecer o que tá por trás das palavras, às vezes a sua cabeça fica assim, enorme. Não conseguia nem digitar. Eu vivi 2 dias que eu não tinha, se o meu dedo mexesse para digitar, eu começava a ter falta de ar. Sensação horrível. Hoje de manhã estou melhorando, né? Estou fazendo físio, estou tomando antibiótico, estou tomando corticoide, mas em uma dose mais baixa. Fui diagnosticado sim pneumonia de uma bactéria daqui do hospital. Então eu fui para o hospital com a bactéria. Fui para casa com a bactéria. Por isso que na terça já começou a febre. Então teve uma complicação do Covid, teve o início de uma pneumonia que caiu a imunidade
E aí o Covid que estava sarando, ele se complicou e ficaram 2 doenças, a pneumonia secundária ao Covid, mas 2 doenças acometendo um pulmão. Aí, desespero, né? Desespero. Não conseguia falar, só ficava quietinho, ficava meio grogue, porque é muita química, é muito remédio. Eu tenho a intenção, a experiência é muito rica, né? E um dos objetivos de estar fazendo esse vídeo, além de compartilhar com vocês, é porque aí a gente vê notícias, aí, tá um auê, né? Só se fala de política e Covid, ou das 2 coisas relacionadas. O hospital está lotado. Eu fiquei 12 horas na observação, porque não tinha leito na UTI. Eu denominei de médico a paciente. E é uma experiência muito rica em vários sentidos, em vários detalhes, né? Como pessoa, como profissão, como você vê também os detalhes do outro lado, como um erro, uma negligência, uma cara feia, ou um detalhe ao mesmo tempo, um detalhe, uma delicadeza, um sorriso, faz a diferença nesse cenário de internação, que é um cenário diferenciado, principalmente por você serem internações longas e você não poder receber visita, não poder... Quando você vem para a grande vantagem, quando você sai de uma UTI, vai para um quarto, ou para uma enfermaria até, é você poder andar pelos corredores, encontrar um outro paciente, bater um papo, conhecer, sentar no sofá. E nos covidários ou nos gripários, isso não é possível, né? A gente fica isolado, e internações longas, isoladas, e aí a mente, viaja, né? É um processo, não deixa de ser um processo terapêutico profundo, processo de autorreflexão, de autodescobertas. A gente tem que tirar o lado bom de tudo, né? Tirando os piores momentos, vamos dizer assim, que qualquer etapa, qualquer cenário que a gente viva, a gente passa pelos melhores e pelos piores momentos. Tirando esse detalhe, o resto sempre, as outras partes sempre trarão ganhos, sempre trarão, podem trazer, se você escolher, né? Enxergar coisas muito positivas, consciências muito positivas. Então eu tenho a intenção de mais tarde fazer uma live quando eu estiver alta, quando eu estiver falando melhor. Ainda existe o cansaço, tem a rouquidão, por causa da tosse contínua, né? Vai desgastando as cordas vocais, a respiração curta. Mas depois que eu estiver alta e estiver melhor, quero fazer algumas lives compartilhando essa experiência, compartilhando o outro lado, né? O outro lado e também com pessoas que estavam do lado aí de fora, né? Porque o desespero dos familiares que ficam, né? Muitas vezes sem notícia, ou tendo pouquíssimas notícias, ou tendo notícias que não se entende, porque acaba sendo uma linguagem mais técnica. Então tem coisas muito ricas. E agradeço, recebi muitas orações, eu agradeço, assim. Eu sou um homem de fé. Eu não tenho dúvida que todas as energias, os reikis, as vibrações, as orações, as lágrimas chegaram até aqui. E com
contribuíram, me ajudaram para que a minha mente, para que o meu corpo, para que as minhas células, para que, enfim, não desistisse, né? Eu devo ficar, como eu disse, eu estou bem, tenho que ficar em observação, porque esse cenário assim, você está bem hoje, à noite você está esperando a vaga na UTI, no dia seguinte você está morrendo. É óbvio que isso é a exceção, né? Isso é a exceção. Depois eu vou fazer uma metáfora com vocês, mas não é porque é exceção que a gente vai desprezar. A exceção, ela existe, não é a regra, mas é a exceção. Mas quem está na exceção é muito punk, assim, é muito tanto do lado do profissional da saúde, como do lado do paciente e como do lado dos familiares de fora do hospital. É muito punk essa vulnerabilidade, né? E essa impotência diante do que pode vir a acontecer, né? Cada dia a gente sabe mais, cada dia descobre mais coisas, cada dia as coisas vai caminhando para esse novo normal, que a gente vai ter que acostumar, que a gente vai ter que se adaptar, que a gente vai ter que reaprender a viver uma normalidade diferente. Eu acredito que quando eu voltei, né, principalmente quando eu desci aqui para o quarto, que aí tem a televisão, e por estar preso na bomba de infusão, não dá para ficar muito, e até pelo cansaço não dá para ficar andando. Então a relação é televisão no celular e você com você mesmo. E na televisão eu acompanhei, né, quando começaram a abrir a flexibilizar, um desespero, né, em saber que não é nem uma segunda onda. Quando a gente fala segunda onda, a gente está errado, porque o Brasil não baixou a primeira para ter a segunda, né? É uma aceleração da primeira onda. A coisa mais crítica, a gente sai repetindo as palavras sem entender o conceito técnico que está por trás, e é coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Então o que me preocupa, já que não é uma segunda onda, né, ainda é a aceleração da primeira, é a gente ouvir de repente nas TVs as notícias, né, as que se multiplicam, de falar que os hospitais não estão lotados, sendo que eu estou num hospital de convênio, um hospital bom. Imagino se o hospital que eu estava, quinta-feira quando eu fui, quando eu estava esperando para ser atendido, a gente estava lá na área da Covid e assim, não tinha como sentar um afastado do outro. Estava lotado. Aí o pessoal fala assim, está internando todo mundo. Não está internando todo mundo. Daquele povo todo que estava lá e a sala estava lotada, só tiveram 3 internações. E muitos, porque não tem vaga. Você tem que escolher. A pessoa está com cara para levar para casa. Putz, esse daqui, não dá. Ele está voltando de pior, isso tem que ficar. Então, assim, e depois arrumar a vaga no quarto, né? Enfim, e aí imagina o SUS. Então, a flexibilização, eu não estou nem falando do ponto no olhar político, que isso precisa ser, enfim,
espera-se que eles estão que tudo, eu acredito que tenha toda uma assessoria técnica para estar dando esse suporte para a classificação, né, de cada região, mas não tem como, né, do jeito que a gente está vendo e com um baixo número populacional testado e as pessoas assim saindo, não tem como a onda não aumentar, né? E ao aumentar, o grande medo é o colapso do sistema de saúde. Então é isso. Como eu disse, foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência bastante rica, e eu venho nesse momento tendo agora aprender a lidar com as sequelas, porque o pulmão fica aí por uns 6 meses com a marca do vidro fosco, o cansaço continua, a falta do paladar, do olfato, volta. Tem pessoas com 30 dias, tem pessoas com 60, rouquidão na voz. Tem que ficar mais atento, né? Mas é isso, mas eu acredito, né? E venho até brincando com os médicos que não dá para voltar, não tem mais pulmão para voltar. Então eu acredito que o pior já tenha passado, graças a Deus. Eu escrevi alguns textos, tive algumas experiências assim, transpessoais, uns momentos de comunhão com Deus muito fortes, sentindo várias emoções, sabe, misturadas assim com a solidão, com as notícias na TV, com a sensação de que, e se eu morrer aqui, né? Tentando fazer uma terapia da morte nesse momento, tentando visualizar como seria a vida sem o Emerson, sem toda essa intensidade toda, né? Refletindo sobre bastante coisa. E a vida, né? A vida só é tirada, eu não acredito, só Peru morre na véspera. Então eu tinha muita fé o tempo todo. Tinha muita força para respirar, tinha muita vontade de respirar. Com certeza isso me ajudou a chegar até aqui. Agora é terminar essa etapa, né? E continuar tomando cuidado, principalmente pelos outros, porque não se sabe por quanto tempo a gente está imune, não se sabe por quanto tempo. Eu não sou transmissor, mas eu posso ser meio, né? Eu posso estar num ambiente aglomerado, estar na minha roupa, na minha mão, e de repente eu vou e abraço você. Então, como eu disse, como a gente já falou, é um novo normal, é nova mudança, são novos aprendizados que vai ter que ser aos pouquinhos. E quero agradecer muito, 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 muito a todas as orações
né? Essa segunda, a primeira internação, eu ainda tive contato com mais pessoas. Ficava preocupado em avisar para a família, para todo mundo o que estava acontecendo. Essa não deu, essa eu não conseguia. Então eu fiquei muitos dias sem falar com os meus pais, porque se meu pai visse por vídeo eu tendo uma falta de ar, eu acho que ele infartava lá do outro lado, achando que eu estava parando, que eu estava morrendo. Eu tenho muito que compartilhar, porque se eu já respeitava, e vocês sabem o quanto que eu falo muito para da Josi, da Denise, do Anderson, que trabalha mais com rebirthing, né? Mas se eu já aprendi no rebirthing a valorizar o poder da respiração, vocês não têm ideia. Acho que só quem tem, só quem chega próximo de uma asfixia, de uma hipoxia, de não faltar ar, ter oxigênio, que fica com essa memória. Então eu hoje respeito muito mais cada oxigênio, cada respiração, cada inspiração, cada expiração. Aprender a dar valor a coisas tão mais simples para a vida poder ser mais leve. E assim a gente consegue ver a cor da dor, né? Porque a dor pode ser cinza, mas ela também pode ser colorida. E é a gente que vai pintar essa aquarela. Quero agradecer aos poucos que ficaram sabendo, mas que estavam orando, rezando, mandando reiki, colocando meu nome em todos os grupos de espiritualidade. Quero agradecer muito, porque eu não tenho dúvida que o amor cura e o amor também faz a gente permanecer vivo. E eu não tenho a menor dúvida do quanto de amor eu recebi. Não vejo a hora, falo, me dá até emoção da gente poder estar dando um treinamento, primeiro treinamento depois disso tudo. Eu acredito que vai ter uma simbologia, vai ter um significado tão grande para todo mundo, para mim, para todos da equipe, para todos os treinandos, os padrinhos, os Silvas. A gente precisa escolher bem essa data para ser a data da virada, a data da retomada, a data de uma nova etapa, né? Então é isso. Eu peço que vocês se cuidem, que vocês multipliquem esses vídeos, os textos que eu vou postar e as lives que eu vou fazer, principalmente essas duas, porque infelizmente no nosso país faltam as duas maiores fontes de qualquer sociedade, que é a educação. Então tem muita gente ainda ignorante, achando que é uma doencinha, achando que é uma gripe, achando que mata pouca gente, que a influenza mata mais, repetindo, eu costumo falar assim, repetindo como papagaios algumas frases que não conseguem alcançar o entendimento, né? Então falta muita educação, informação. Então todos nós precisamos ser multiplicadores de informação e de educação, mas de informação boa, de informação verdadeira, né? E de uma educação humana.
E saúde, né, gente? Deu para perceber tudo isso, o quanto a nossa saúde é sucateada, é negligenciada, é desrespeitada, é roubada. Então, o que eu desejo é que cada um de nós, principalmente nós que somos privilegiados, por termos uma consciência, né, ferramentas e uma consciência maior, que a gente consiga se tornar multiplicadores de opinião, multiplicadores de informação, que a gente possa ir explicando as pessoas e a gente poder estar dando as mãos e crescendo juntos com tudo isso. Porque ficaram muitas sequelas de lutos, sequelas de dores, de perdas, de ausências, sequelas de saúde, sequelas de um tempo que não vai voltar. Mas também vai ficar muita coisa boa se a gente abrir os olhos, olhar além do óbvio e a gente poder olhar para os detalhes, sabe? Os detalhes que são lindos, uma brincadeira com o filho, um namoro com a pessoa amada, um dia dos namorados diferente, um aniversário diferente, o valor que a gente vai dar quando poder ver um pôr do sol, quando poder ir à praia, quando a gente poder pegar uma estrada, quando puder ir ao cinema, coisas tão simples que a gente acreditava que nunca ninguém mais tirava de nós. Veio um serzinho invisível e tirou e nos trancou. Então, fiquem com Deus, cada um de vocês, que vocês se encontrem através da fé e do amor a forma de aumentar a imunidade, diminuir o estresse, e que a cada dia você aumente um pouquinho mais a consciência de tudo isso que esteja acontecendo, para que você possa estar protegido e principalmente proteger os seus. Porque eu sei que para muitos que estão me assistindo, como para mim, ia doer muito saber no tentar desenhar o caminho do vírus, que alguém morreu por um vírus que você transmitiu a ela. Ninguém é culpado, né? Mas a consciência ia doer. Então cuidem muito, cuidem das crianças, cuidem dos idosos, cuidem de si mesmo, cuidem das pessoas amadas, e que a gente pode ampliar esse cuidar e cuidar de tantas pessoas que nesse momento estão precisando, porque eles não estão com dívidas, né? Muitos estão, enquanto muitos usam o recurso aí do governo para fazer tatuagem, mas muitos, o recurso do governo não dá para comprar comida, para alimentar às vezes vários filhos, uma família inteira, e também não dá para comprar remédio. Então que a gente possa olhar para o lado, que a gente possa olhar para a gente, aprender esse novo normal, valorizar os detalhes, e que a gente possa, percebendo que está tudo ok, que está tudo no controle, que a gente possa olhar para o lado, e às vezes um lado mais distante, e consiga dar dimensão para as coisas do tamanho que elas realmente são, nem mais e nem menos. Porque olhando do tamanho, olhando as coisas do tamanho que elas realmente são, não é que elas vão ser perfeitas, mas a gente não deixa nada contaminar o que está em volta. A gente simplesmente vive o que tem que viver
e aprende e sai melhor do que entrou. É assim que eu me sinto, saindo melhor do que eu entrei, né? E vivo, que é o mais importante. Um beijo, obrigado de coração e até breve. Tchau. Fala pessoal, hoje é quarta-feira, eu gravei os vídeos ontem, como hoje eu estou me sentindo melhor, depois eu fui assistir, desculpa pela pausa, ficou muito longo porque ainda não dá para falar normalmente. Eu espero que vocês gostem, foi feito com carinho para vocês. Compartilhar uma experiência que não para de cair fichas, né? E a minha, assim, sem tanta, com um nível de gravidade razoavelmente até baixo, apesar dos riscos, eu imagino para os outros cenários, né, que a gente vem acompanhando por aí. Não posso deixar de finalizar sem agradecer nessa segunda etapa aí, essa segunda internação. Primeiro ao Fábio, que estava de quarentena, imagino quanto deve ser difícil, eu na UTI, quinta, sexta, sábado, foi uma decisão difícil, eu tive que vir sozinho, ele não podia sair. A Kênia, né, Kênia é indiscutível. Pensando o quanto que deve ter sido uma barra, ela morria de medo de eu pegar o Covid, deve ter sido uma barra muito grande para ela, ter que ser a porta-voz, ficar multiplicando as notícias, a pessoa que eu centralizei, né, junto com o Fábio, e saber de momentos difíceis, ficar também sem notícia, imaginando o que podia estar acontecendo, mas ela também tem muita fé e com certeza se fortaleceu e caíram grandes fichas. Muito obrigado ao João, ao Fernando, principalmente por ter cuidado do Napoleão e do Nicolino também tão bem. Obrigado. A Valdirene, uma prima que mora nos Estados Unidos e que eu ficava imaginando como é difícil para um familiar que está em outro país, sabendo a impotência, o desespero, a falta de notícia, mas ela se fez sempre presente na primeira e na segunda internação. Ela devia ficar assim com o celular na mão, porque ela me via digitando um oi, ela já fazia uma pergunta e assim, em alguns momentos fez uma grande diferença. Me deu de presente essa música, que virou que eu me apropriei mesmo da canção. E te amo, obrigado aí pela força, Rafael, Rogério. Aos meus pais, porque depois que eu consegui sair da UTI, na UTI eu não conseguia falar com eles, mas depois que eu consegui, é tão gostoso, assim, todo dia a gente fala um pouquinho e eu dou risada e me canso, mas enfim. A minha tia, que deu suporte pro Fábio, ligando, fazendo comida, mandando, fez a diferença. A Adriana e a Priscila, que são minha referência de fé, né? Priscila também pedia notícias, mas entendia que não dava para eu de ficar digitando, mas o tempo todo ela escrevia, estamos em oração. E pela sua vida, o Adriano também, muito obrigado, sem dúvida fez uma grande diferença. A Karen, que em algum momento foi fundamental, me mandava vídeos chorando, assim, orando, e reforçou a minha fé, porque ela falou que ela tinha certeza,
né, que Deus havia falado para ela dentro da crença dela que eu não iria morrer. Então ela acreditava nisso. Quando ela falava, eu falava assim, putz, é verdade, né? Era só a batalha. Quero agradecer também muito aos meus pacientes, que não tinha como, né? Foi desmarcando as consultas e a Kênia foi avisando. E, peço desculpas por não ter conseguido responder mensagens de vocês, mensagens de familiares, não era possível. Os moradores do condomínio que eu estava dando suporte, quando ficaram sabendo, Fábio, a gente falou que tem um mercado lá, fruta, bolo, que está esperando eu voltar porque eu vou ter que comer comida forte, já viu o que vai ser, porque são aquelas senhoras gostosas, né, de cuidar e que passa a ter um carinho pela gente como filho. E no pico do estresse, né, 3 horas da manhã da noite anterior, quando aconteceu um auê, fui procurar alguém na internet que precisava me acalmar. Eu encontrei a Carmen, então eu quero agradecer você, Carmen, porque assim como eu escrevi lá, você realmente, Deus coloca anjos na hora certa, no momento certo. Você tinha dormido, você acordou para desligar o computador e quando você ia desligar, era o momento que eu te chamei e foi muito importante aquele momento, aquele papo, aquela digitando, não foi muito longo, mas foi extremamente importante para eu recuperar a calma, a paciência, não perder a cabeça, não ir para um lado do estresse que não ia me trazer bem nenhum. E aí hoje eu acordei saudoso, né, gente? Vocês viram aí, comecei a postar. E aí as coisas acontecem. Aí eu acho fotos do passado, recebo mensagens de pessoas que eu não recebia, ou não via há muito tempo. Tive recebidos. Quero agradecer também, não posso esquecer, a doutora Adriana, Adri, pelo carinho, pela atenção. Você estava aqui na UTI, saía do seu plantão, vinha aqui, me trouxe esfirra, gente, apesar de eu não sentir gosto nenhum. Ontem no jantar eu comi esfirra feita pela Marta Silva, assim, um carinho, um cuidado. Os bombons que você trouxe, a caixa de bombom, obrigado. E é principalmente a preocupação e o acompanhamento de todo o processo. Muito obrigado, Adriana. E hoje os recebidos, né, conforme eu falei, eu recebi um presente muito simbólico. Eu e a Carmen, eu estou postando as poesias, né? Estou muito conectado com as poesias hoje. E eu recebo o quê? Nada mais, nada menos da Sandra do que um livro de poesia. A Sandra, psicóloga, amiga, irmã, uma pessoa que me encanta e me emociona. Sandra, muito obrigado, porque mais do que o livro, que eu vou saboreá-lo, receber uma carta manuscrita num dia de tanto saudosismo foi assim, sinais de Deus. E eu sempre peço para que Deus, Ele me mande sinais, mas de uma forma tão clara que ao enxergá-los eu não tenha dúvida que tenha vindo deles, que tenha vindo dele. E sou muito abençoado e agradecido por receber tantos sinais, por Deus usar tantos de vocês para me trazer tantos sinais de que vai dar tudo certo, de que já deu tudo certo. E eu seria injusto se eu fosse querer citar todo mundo. Então todas as outras pessoas que eu esqueci, mas que tiveram um mínimo de contato nesse momento, não tenham dúvida que vocês fizeram a diferença, porque
fez com que o estar sozinho não se tornasse solidão. Beijo, galera. Agora eu vou papar. Dentro de mim mora um anjo que me cativa com o olhar, me envolve com seus sorrisos, me faz 1000 versos criar. E que se não existisse, te juro, teria que inventar. Dentro de mim mora um anjo. Você tem que conhecer. Ele é a pessoa mais linda e que está agora a me ver. Gratidão por você ser esse anjo na minha vida. Beijo no coração. Amo vocês. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que